Shalom, queridos. Agora é o capítulo 14, a vitória de Jonatas, filho de Saul. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso ao seu pai. O filho de Saul sai com a programação dele especial em relação aos filisteus, mas ele não fala nada para o pai. Saul se encontrava nas extremidades de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéias. Estão lembrando desses nomes? Estão lembrando da guerra com os filisteus, onde Finéias e Ofni morreu na guerra? Aqui vocês recordam tudo, né? Não deixa passar, não. Cada nome desse vocês já estão familiarizados, porque já estudamos, já vimos esses nomes e sabemos o papel de cada pessoa que estão com esses nomes aqui. Tem uma história, não é? O povo não sabia o que Jonatas tinha não sabia que Jonatas tinha ido entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar. A guarnição dos filisteus havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e outro Semner. Um deles se erguia ao norte, diante de Micamás, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você, e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Então, Jonatas indicou o que deveria ser feito para o seu companheiro, seu escudeiro. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e o seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos, os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engateando e o escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matavam atrás dele. Nesse primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área da terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersavam, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados, vejam quem é
que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías, Saul disse a Aías, traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filisteus, estava com os filhos de Israel. A arca estava com os filhos de Israel e Saul manda trazer. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e o povo que estava com eles se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com ele ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram, e assim o Senhor livrou Israel naquele dia. E a batalha passou além de Bet-Aven. E aqui nós vemos nesse mesmo capítulo 14 o voto de Saul. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorregando, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Os seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo estava exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus desde Micamás até Aigilon. O povo estava muito exausto. Então, lançaram-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram no chão. E comeram carne com sangue. Foram contar isto a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comeram carne com sangue, a carne com sangue. Até aqui continua o povo ainda debaixo dessa aliança que foi feita com Noé. Lembra, no capítulo 9 de Gênesis, a gente leu a Bíblia para ficar na nossa mente e no nosso coração. Então, no capítulo 9 de Gênesis, nós vemos Deus dizendo, na aliança que fez com Noé, que não era para comer a carne com seu sangue. E aqui, o que aconteceu é que o povo comeu a carne com sangue. Saul gritou: traidores, role para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, que os matem aqui, e então comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali,
E Saul edificou um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que ele edificou. Nessa trajetória toda, o primeiro altar que Saul edifica ao Senhor. Veja a diferença de Abraão, que a cada momento estava edificando o altar ao Senhor. A diferença de Jacó, vocês lembram dessas coisas? Tem que lembrar, é preciso guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Aqui o povo esqueceu que não era para comer carne com sangue, pecou contra Deus. O Senhor tinha determinado que não comesse a carne com sangue. Isso não continua sendo polêmico. Já houve um tempo que eu falei muito desse assunto do sangue, mas eu preferi guardar isso no meu coração, porque o povo não aceita, o povo gosta de sangue. E quando se fala em relação a sangue, o pessoal fica bravo. E como isso não deve ser levado como doutrina, então eu faço a minha parte. Não como sangue há 40 anos, graças a Deus. Eu como a carne sem o sangue e hoje nem carne vermelha eu como, só como peixe. Isso para minha saúde. Se eu comesse, seria salva do mesmo jeito. Com carne ou sem carne, eu sou salva pelo sangue de Jesus. Mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que é bom para minha saúde eu devo fazer. Vocês já notaram que quando chegam ao consultório, que a pressão está lá em cima, que está cheio de problemas de saúde, a primeira coisa que o médico manda fazer é tirar a carne vermelha. Porque a ciência reconhece a necessidade de se ter saúde. Mas as pessoas ainda não entenderam. Então, se Deus disse não coma sangue, seja por um motivo ou por outro, eu já estou logo na minha posição de obediência, não comendo, porque se foi porque era simplesmente para valorizar a vida, eu não perco nada em não comer, porque se o povo naquela época ficou sem comer sangue, Deus determinou, não causou nenhum dano para eles na saúde, como se diz hoje. Não causou, Deus não ia mandar fazer uma coisa que fosse causar problema para a saúde. Então, eu estou na posição de que não sou levada por doutrina de comer ou deixar de comer sangue, mas eu sou levada pelo amor ao Espírito Santo, que quer meu corpo saudável, e sem o sangue meu corpo está bem saudável. Eu não sei qual é o mistério, mas eu sei que os médicos mandam tirar a carne vermelha. Vocês já viram isso? Vocês continuem à vontade. Se querem comer sua carne vermelha, coma. Porque não tem doutrina dizendo você vai para o céu se comer carne vermelha, ou você vai para o inferno se comer. Não tem. O importante é saber tudo que não impede a gente estar vivendo como alguém que é escolhido de Deus. Não impede, se você comer seu sangue, todos vão considerar você também um filho de Deus, e Deus também vai te considerar, então fique à vontade. É uma questão de você optar. Eu optei no comer sangue, graças a Deus me sinto muito bem, são 40 anos com essa dieta, e vocês fiquem à vontade. Toda vez que vocês falarem de sangue na palavra, eu louvo ao Senhor, porque eu preferi optar não comer. E estou bem, graças a Deus. Jonatas é salvo pelo povo, então Saul disse: vamos descer esta noite no encalço dos filisteus, vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor. Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás na mão de Israel? Porém, naquele dia, Deus lhe respondeu. Então Saul disse: venha cá. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venha cá todos os chefes do povo e informe-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque certamente, como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas seja culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem mesmo vocês um lado e eu de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo lhe disse a Saul: façam como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade.
Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: lance a sorte sobre entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: como é, como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação a Israel. Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que ele não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Estão vendo já a situação de Saul aqui? Fazendo bobagem, né? Muita bobagem. Leiam, releiam, que vocês vão entender que ele já está se distanciando cada vez mais de Deus. Mas não é sem razão. Não era o rei da vontade de Deus. E tudo que não é da vontade de Deus traz problemas. Era apenas permissão. Grave isso no seu coração. Tudo que é apenas permissão, não queira. Diga, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu sei que o Senhor permite, mas eu não quero a permissão, eu quero a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita. Seja assim, decida querer o melhor de Deus. O melhor de Deus é a vontade dele. E aí, tudo fica bem. Saúl já está tudo atrapalhado aqui. E aí nós vemos a situação aqui dessa caminhada, como é que Jonatas pode ser morto. Olha aqui, né, em relação ao filho, esse voto que ele fez, essa situação. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltasse, era vitorioso. Quando assumiu o reinado, para onde ele fosse, ele era vitorioso. Lutou com coragem, derrotou os amalequitas, libertando a Israel das mãos dos que saqueavam, das mãos do que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbi e Malquista, Malquisua. Os nomes de suas filhas eram Merabe e a mais velha Mical, a mais nova. Merabe era a mais velha e Mical a mais nova. A mulher de Saul se chamava Aionã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era o seu pai, o pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul agregava-se para que vencesse as batalhas. Esse é o capítulo 14. E vocês só basta ter paciência para ler, que o Espírito Santo está disponível para ensinar. Eu fiz a leitura, mas eu sei que não é só essa leitura, deve haver mais leitura para um entendimento melhor. E não se esqueçam que o nosso questionário estará incluído perguntas dentro dos capítulos que sejam lidos, e os comentários que são feitos também entram no questionário. Eu quero que vocês saibam que nós já estamos bem longe, né? Já temos agora o livro do profeta Samuel, o primeiro livro, já no capítulo 14. Que vocês agradeçam a Deus. Eu quero que nesse discipulado todos se ajoelhem, discipuladores com discípulos, e agradeçam a Deus, porque o Senhor nos deu a vitória. Já estamos conscientes, já tiramos os bloqueios e já estamos conscientes de que o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém
já estamos tendo os melhores anos, já iniciamos os melhores anos desse ministério, porque quem vai adiante, quem fez a reforma e quem está diante de nós é o Senhor Jesus. Ajoelhados, agradeço a Deus por tudo que já guardaram no coração da palavra e por tudo que ainda vai penetrar no coração sobre a palavra, porque o Senhor mandou esconder a palavra no coração. Escondi a palavra no coração para não pecar contra ti, disse o salmista. E essa palavra do salmista já está sendo feita nas nossas vidas, sendo efetuada em nossas vidas. Estamos escondendo a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra ele. Porque tudo que está dentro de nós, a gente fala, tudo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra, da nossa boca não sairão palavras que lá no grande julgamento venha estar nos condenando. Porque a Bíblia diz que nós seremos condenados ou absorvidos pelas nossas palavras. Então é muito sério o que Deus está fazendo no nosso ministério. Logo que nós estamos conhecendo a Bíblia de uma maneira que a nossa palavra só é Bíblia. Tudo que falarmos é de acordo com o que Deus está dizendo na sua palavra. Então você já se livrou de um grande e terrível problema, porque Deus não mente. Ele diz que nós seremos julgados por tudo que falarmos. Cada palavra que sair da nossa boca será apresentada naquele grande dia, para condenação ou para absolver. E eu acredito que nós estamos garantidos em sermos absolvidos, porque da nossa boca só vai sair a palavra de Deus. Quando alguém falar sobre alimento, você já sabe muito bem que o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você não vive da glutonaria, você come o que é necessário para ter uma boa saúde, porque você tem consciência que é templo do Espírito Santo. Então, você já tem resposta, já tem uma palavra escondida no coração em relação à alimentação, e não vai pecar contra o Senhor, porque ele já falou que somos templo do seu Espírito, e que, claro, se eu sou templo do Espírito, eu zelo pelo meu corpo, e ainda confio na palavra do Senhor, e se alguma doença vir sobre o meu corpo, eu não vou ficar preocupada, ansiosa, porque ele diz em Mateus 10, de 1 a 2, que ele cura toda doença e toda enfermidade. Confiarei na palavra, serei sarada para a glória de Deus, seremos sarados para a glória de Deus, porque estamos escondendo a palavra no coração. Já temos resposta para tudo. Aqui na Bíblia tem resposta para tudo, e a cada momento a resposta vem certinha para o momento. O Espírito Santo lembra o que é que deve ser dito de acordo com o que está sendo falado. Você chega no ambiente, o povo está conversando segundo os pensamentos deles, e você vai conversar segundo os pensamentos de Deus. Da sua boca só sai a palavra. E naquele grande dia, como está escrito em Atos 1:11, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você estará absorvido, porque só falou a palavra de Deus. Que maravilha, não é? Só Deus podia fazer isso nesse ministério, mudar a nossa história, fazer de nós um povo que realmente vive Jesus, porque Jesus é a palavra. João 1:14. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.